Esse é um vídeo em que eu vou falar com vocês sobre o plantel de jogadores disponíveis que tem aqui no Fluminense no momento da gravação desse vídeo, né? Especulações, por exemplo, algum jogador ou outro voltar, especulação para um jogador ou outro ser vendido. Então, eu vou até comentar sobre essas especulações, mas eu ainda vou considerar que um jogador ou está aqui antes de ser vendido ou não está aqui antes de ter voltado, né? Basicamente é isso. Então, tricolor, já vai deixando seu like, já vai deixando seu compartilhamento desse vídeo com outro tricolor que ainda não me acompanha, você que me acompanha que ainda não me segue, aperta o botão de seguir para me acompanhar e acompanhar vídeos iguais a esse e falando aqui sobre estatísticas e táticas do tricolor das Laranjeiras. Então vamos embora para o plantel de jogadores do Fluminense. Quais são os jogadores do Fluminense que nesse momento se encontram, né? Quais são os jogadores que poderiam voltar, né? Mesmo querendo ou não, mas são esses jogadores aqui. Então os três goleiros, né? Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes e o nosso Matusalém Fábio. Vitor Eudes recentemente ali, né, doente. Se o Fábio precisasse se ausentar, o que não acontece, o Vitor Eudes seria o reserva imediato, então se o Vitor Eudes não se recuperar, por exemplo, até a reestreia do Fluminense, quem iria assumir a titularidade seria o Marcelo Pitaluga, né? Para quem não sabe, Pitaluga que foi o goleiro que foi muito novo para o Liverpool e voltou, né, recentemente, né? Já faz bastante tempo que ele voltou, mas ainda zero chance de estrear. E aí temos a zaga, que é a parte mais confusa do time do Fluminense, né? Mais confusa porque os torcedores querem um jogador, o técnico colocou outro jogador, e eu nem acho que essa do técnico colocar é por conta de o técnico querer. Eu acho que é muita influência da direção querer vender jogador, querer vitrine para aquele jogador, do que outra coisa. E eu estou falando justamente dele, Freitas, que teve uma proposta para ser comprado por um time italiano no início do ano, mas o Fluminense não, gosto dele. E de lá para cá ele fez inúmeros erros e proporcionou outros erros, né? Porque parece que virou competição da zaga Freitas, James e Inácio sobre quem erra mais nesse primeiro semestre do Fluminense. E aí eu vou colocar uma afirmação aqui para vocês, né, que é: se o Fluminense conseguiu se classificar, apesar dos vários entraves que aconteceram, se o Fluminense conseguiu se classificar para a Libertadores, o Fluminense conseguiu se classificar ali na Copa do Brasil, e o Fluminense conseguiu se manter em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo tendo Ignacio, James e Freitas errando pra caramba esses três, né? E aí o Midian entrou no jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense empatou fora de casa. Ou seja, o Fluminense nos últimos, 5, 6 jogos contra o Cruzeiro jogando lá só perdeu um jogo, que foi ano retrasado, 2024. Não, ano passado empatou de 0-0, esse ano empatou de 1-1. Em 2023 ganhamos lá de 2-0, no outro ano ganhamos de 3-0. Então, nos últimos anos, aí, o Fluminense, né, tem um retrospecto muito bom jogando em Minas. E falando em jogador mineiro também, do lado do Freitas tem o Will Rabelo, que jogou uma vez só lá no início do ano. Ou seja, a gente pode dizer que ele é a última opção para a zaga, porque a gente nem sabe se ele está jogando bem ou não. Porque o Freitas não sai, só sai com cartão, porque mesmo quando é para rodar o time, o Freitas continua jogando ali. Ele só sai por cartão. E mesmo fazendo muita merda, cometendo muita falta, ele não toma cartão amarelo, véio. É incrível isso. E o Midian, que, né, estreou, vamos dizer assim, contra o Operário. Aí o Fluminense jogou 0-0. Aí depois o Midian teve um jogo contra o Internacional, jogando com 3 zagueiros. E aí o time todo jogou mal naquele jogo, porque o Fluminense não escolhe jogar mal todo jogo como visitante e não escolhe jogar bem como mandante. Às vezes ele joga mal como mandante também. Mas nesse jogo em específico, ele como visitante, ele simplesmente escolheu não entrar em campo. O Fluminense jogou muito mal. Nesse jogo, o primeiro gol foi inclusive um erro em que um jogador tentou dar um ataque, né, se não me engano o James tentou dar um ataque, o Midian tentou dar um ataque, um buraco enorme na zaga e o Sarabia acabou entrando fazendo o primeiro gol.
O segundo gol foi um erro bizonhento do Arana, né? Mas enfim, não estou aqui para falar de retrospecto de jogo. Do outro lado da zaga, a gente tem o nosso retorno do monstro, que mesmo que fique ali esses próximos 6 meses até o final do ano, já vai ser algo muito bom, porque a gente vai ter uma melhoria na zaga, porque a gente vai ter um ótimo zagueiro. A gente vai ter uma segunda melhoria na zaga, porque o Thiago Silva ele não é apenas bom zagueiro, ele é um bom coordenador de zaga. Ele é um bom orientador para outro jogador. Ele fez, por exemplo, o Freitas jogar melhorzinho. Se tu pega o que o Freitas jogou ano passado com o que o Freitas jogou esse ano, nossa, não, mas parece outro jogador. Assim como o Ignacio, quando o Thiago Silva vai para a esquerda, fez o Ignacio jogar melhor. Então a gente tem a possibilidade, inclusive, do Thiago Silva pegar o Midian, que foi ali o melhor jogador, o melhor zagueiro do futebol uruguaio, e ainda torná-lo melhor ainda. E dependendo do tempo que o Midian ficar, pode ser que ele se torne ali um zagueiro titular da seleção uruguaia, porque o Louco Bielsa saiu, então qualquer jogadorzinho, talvez, qualquer jogadorzinho, foi um ato meio estranho, né? Mas qualquer jogador agora pode entrar no radar desse novo técnico, né? E aí, além do Thiago Silva, o Ignacio, que tem errado pra caramba, mas é um bom jogador para bola aérea ofensiva e bola aérea defensiva. Mas ele também tem errado, mesmo tendo 1,92 m, bolas aéreas, cara. Ele erra embaixo, ele erra no alto, ele erra no meio, ele erra muita coisa. O James, que começou o ano muito bem e terminou essa meada de temporada, esse meio de temporada, terminou muito mal. Davi Schwindt, que assim como o Igor Rabelo, não teve muita oportunidade, jogou lá no início do ano e só. Então, se você observar aí os jogadores que jogam pela essa lateral, o Davi Schwindt é o quarto. Então Thiago Silva de titular e o Midian de outro lá. Quem vai jogar quando um sair? Provavelmente é o Freitas no lugar do Midian. Provavelmente é o Ignacio no lugar do Thiago Silva, né? E aí depois vem o James, ou o James no lugar do Ignacio. Acredito que nessa brincadeira de James Ignacio, o James está na frente do Ignacio. E aí só por último o Davi Schwindt, né? Tomara que o James com o Midian jogue bem, e se o Midian não jogar, o James joga lá pela esquerda, porque o James passou o ano passado todo jogando por aquela parte do campo, né? Agora, indo pelas laterais, não teve muita mudança. Arana, René, Guga e Samuel Xavier, né? Quem você acha que deveria ser titular aí pela lateral esquerda e pela lateral direita? Pela lateral esquerda, começando pela lateral esquerda, eu acho, na minha concepção, que o René é titular, porque o Arana passou vários jogos jogando bem quando substitui o René, mas quando era titular, tipo assim, 2, 3 jogos jogando seguido, o Arana não mostrava profundidade no ataque, quando cruzava mal, quando chutava pior ainda. E aí teve uma jogada em vários jogos que ele conseguiu dar uma assistência, mesmo assim não foi uma assistência porque teve um desvio. Ou seja, o cruzamento dele só deu certo porque teve desvio, que a bola caiu no pé do John Kennedy fez gol. Tirando isso, né, ele fez um gol contra o Rivadavia e fez um gol contra o Atlético Paranaense. René, quando entra bem defensivamente, ele entra muito bem, o problema dele é ofensivo. Então, se no nosso esquema de jogo, René, você não passa do meio de campo, dá liberdade para Martinelli subir, dá oportunidade para Hércules subir, o Fluminense ganha de produtividade sem perder a defesa. Do outro lado, a gente tem Guga, Samuel Xavier e Júlio Fidelis. Samuel Xavier, esse início de ano, morto com farofa. Tomara que essa pausa do Fluminense dê ao Samuel Xavier novos ares, porque o Guga nesse momento é titular, o Júlio Fidelis não dá nem para saber porque ele não tem jogado, né? Mas quando entra, ele sempre entrega muito, mas infelizmente é o terceiro da posição. E aí, com a oportunidade do Guga ser vendido para qual time mesmo? Inter de Milão. Se ele for realmente vendido para Inter de Milão, a gente volta a ter o Morto Xavier com o Júlio Fidelis e muito provavelmente iriam tentar contratar qualquer lateral direito aí para ocupar a vaga do Guga, mas não iriam dar chance para o Júlio Fidelis. O problema todo é esse. Pelo meio, nós temos
Hércules, Alisson, Otávio, Bernal, Martinelli e Nonato, com a possibilidade do Lima voltar lá do América do México. Então, se a gente pega aí, ó, Martinelli é o titularaço desse meio de campo. Titularaço nesse meio de campo. E aí, eu convido vocês já a assistir o meu próximo vídeo. Onde eu coloco ali como deveriam ser as melhores escalações para cada momento do jogo. Tipo, momento não, né? Tipo 4-3-3, 4-4-2, convido você a assistir esse meu jogo. Deve estar em algum lugar aqui, né, esse card para você assistir esse próximo jogo, esse próximo vídeo, perdão. Mas vamos lá. Dentre esses 7 que nós temos ali, esses 6, com a possibilidade do Lima voltar, 7, Martinelli, primeira posição, disparado, né, de melhor meio campo que a gente tem ali daquela posição. Depois, Nonato. Depois, Bernal, Hércules, Alisson e Otávio. O Otávio não deveria estar aqui ainda. Tomara que a vinda do Hulk, mais a existência de Rodrigo Rabelo, que o Fluminense está se tornando o Atlético Mineiro 2.0, tomara que não aconteça com o Fluminense o que tem acontecido com o Atlético Mineiro 1.0 nesses últimos anos, mas tomara que ele melhore o futebol dele, porque piorar não tem como. E ali o Fluminense tem 7. Com a ausência do Martinelli, a ausência do Nonato, o Fluminense precisou colocar Alisson e Otávio. E aí, o seguinte, para muitos de vocês deve ser meio que heresia, meio que um erro eu dizer que o Bernal está na frente do Hércules. Mas vamos lá. Primeiramente, Martinelli acima de todos, como eu comentei, sem discussão. Nonato. O Nonato ganha de Hércules e Bernal a nível de recuperação de bola, de recomposição defensiva, de posicionamento, de assistências. Só talvez não ganhe do Hércules a nível de gol, mas ganha a nível de recuperação de bola, de cortes, interceptações, né? Juntando tudo isso ao Nonato, que tem segundo, analisando estatística, analisando futebol jogado, Nonato também está na frente dos dois. Depois vem Bernal. Bernal pode não estar bem muito ofensivamente, mas quando ele chega na frente, ele chega com perigo, chute, ele tem bola na trave, ele tem chute forte que o goleiro, né, geralmente tem dificuldade para defender. Mas o ponto alto do Bernal é que ele já tem 2 ou 3 assistências de cabeça. Você vai lembrar, ele já fez assistência para o gol do Canóbio no Campeonato Carioca, gol do Serna, assistência para o gol do Serna também no Campeonato Carioca. Ele vai muito bem pelo alto. E o Fluminense, como tem ido muito mal defensivamente, precisa do Bernal para ocupar um espaço que o Hércules, Martinelli e o Nonato, assim como o Alisson e o Otávio, não preenchem. E o Bernal, ele geralmente é colocado em campo quando o Fluminense já está mal no jogo e precisa encontrar uma solução. E o Bernal, que é uma solução para que o time não passe por isso, é colocando quando o time já está passando por isso, né? Então, ó, Martinelli, Nonato e Bernal. Se eu tivesse que jogar com uma trinca de volantes, eu jogaria com esses 3. Da liberdade, né? Bernal na frente da zaga para dar liberdade para Martinelli e Nonato. E aí vem depois o Hércules, né? Se o Fluminense tivesse jogar, por exemplo, com esses 3, mais 4 volantes para dar liberdade para a Costa e o Savarino junto com o John Kennedy, que seria uma parada muito curiosa, mas seria uma boa também, talvez um 4-5-1 ali. Mas o Hércules, ele nessa parte final, o Hércules quando voltou contra o Palmeiras, voltou pesado. Depois teve um momento muito bom contra o Atlético Paranaense, fez um gol. Depois contra o Vasco, fez gol. E aí, né, de lá para cá, ele vem numa queda crescente, em que ele não recupera a bola, ele não ganha duelo. Cara, nos últimos jogos do Fluminense, ele tem menos de 30% de duelo ganho, cara. Duelo ganho por baixo, daquela que tem disputa, ele tenta roubar a bola e não consegue, velho. Ele simplesmente tá perdendo tudo. Então, nesse quesito, o Fluminense já tomou gol por conta de erro do Hércules, né? O Alisson e o Otávio, sem discussão, né? Alisson talvez tenha ali, né, um pouco, mas ele mostrou pouco aí no Fluminense, mas talvez o Alisson ainda tenha alguma coisa para mostrar que a gente não tenha visto. O Otávio, não tem nada para mostrar. E aí chega na parte, né, meio campo é o lugar dos craques e o ataque, né, que é o seguinte, meio para armar, a gente tem 2/3. A gente tem uma Costa de titular,
o Savarino que sai da ponta para ir para o meio, caso o Acosta precise sair, e depois o Ganso. É curioso que o Ganso estava naquela de sai, não sai. Se tiver proposta, o Ganso mete o pé. Sai, não sai. Até agora, nada definido ainda. Parece, por enquanto, que ele continua, mas porque não tem proposta. E aí fica aquela. Cara, ele não tem proposta, mas jogando Fluminense ele vai se dedicar? A questão toda é essa, velho. Ganso, você quer continuar? Pô, quero. Então, beleza. Então, se dedica. Se dedica. Ganso, você não quer continuar? Então, beleza, a gente rescinde o contrato aqui, sem multa para nenhuma das partes, você procura o time que você quiser. Porque para ele é confortável. Ele não tá jogando, quando entra, não se dedica, erra bastante, não finaliza, e fica naquela de esperando uma contratação de outro time, mas sem querer largar a verba, né? Complicado. E talvez o Savarino, que possa ir para o meio também, mas pessoalmente eu gosto muito mais do Savarino pelas pontas, afunilando em direção ao ataque. Isso porque o Savarino, por exemplo, contra o Palmeiras, fez o Carlos Miguel defender muito. Contra o Santos ele acertou um golaço, mas ele não tem tentado de novo essas paradas. E quando tenta quando já tem um jogador marcando e o chute sai ruim. Quando ele tem liberdade mesmo, ele não tenta, ele não chuta. E eu acho muito curioso isso do futebol atual, de ficar tocando tanto, e mesmo que todos os jogadores façam aquela corredor polonês para você chutar, né? Abra o mar vermelho de jogadores e fica aquela coluna para você chutar, os jogadores não chutam, velho. Exemplo disso é o Acosta, cara, que por várias vezes ele tem a possibilidade de chutar, ele não chuta. Continuando agora pelas pontas. Serna, Matheus Reis, que está lesionado, ou seja, pelo lado esquerdo, só o Serna. Né? A gente pode colocar o Riquelme para lá, a gente pode colocar o Savarino para lá, a gente pode colocar o Canóbio para lá, mas geralmente quem substitui, por exemplo, o Savarino, geralmente o Savarino está por esse lado aqui. Geralmente o Canóbio, quando vem para cá, o Serna reserva e o Savarino vai para o lado de lá. Então o Savarino, vamos dizer, se ele não tem ponta fixa. Né? Canóbio volta da seleção uruguaia, que foi, não vou dizer humilhada, porque não houve humilhação, teve uma goleada, mas saiu da Copa de uma forma vexatosa, não conseguiu ganhar um jogo, tendo no mesmo grupo Cabo Verde, e qual outro time agora, qual outra seleção que estava na mesma... Foi Cabo Verde 2-2, com 2 erros bizonhentos da própria seleção. E no outro jogo saiu perdendo, foi empatar. Tô lembrado agora, né? Valverde, que era estrelaça do Uruguai, fez nada nesses 3 jogos. Quem mais fez mesmo foi um jogador lá que fez 2 gols. O Canóbio fez um gol, mas se entregou muito defensivamente. De critério assim, ofensivo, Varela, De La Cruz, teve nenhum jogador que se destacou. Tirando esse jogador que fez 2 gols. Enfim, temos nessa ponta aí o Riquelme, que... Cara, o Riquelme, dá para fazer uma tese de mestrado em relação a Riquelme e outros jogadores da base. Por quê? Dentre adolescentes, eu dou aula para muito adolescente, é muito curioso que o adolescente, quando escuta que é muito inteligente, que tem muito potencial, ele acaba se nivelando por baixo, vamos dizer assim, porque por ele nunca ter jogado com outros jogadores, por mais que ele tenha visto outros jogadores pela televisão, assim como o Alex já deu uma entrevista que ele se achava o melhor, ele jogou contra a pessoa, caraca, mano, eu não chego aos pés de um Ronaldo Fenômeno, foi jogar outros jogadores, não chego aos pés daquele maluco, mesmo o Alex sendo um cracaço, ele ainda se subestimava. Já outras pessoas, no caso Riquelme e outros adolescentes, eles se superestimam quando são, né, como é que eu posso dizer essa palavra, mas hiperestimulados seria a palavra certa, sei lá. Mas quando eles escutam o tempo todo que são craques, que têm muito potencial, que são muito inteligentes, eles acabam, por não terem referência e não ter visto outras pessoas que são mais inteligentes, que são melhores do que eles acabam ali,
colocando o sarrafo muito embaixo. Eles podem ser realmente bons, mas são bons para aquele nível que eles estão jogando. E aí, tipo, o Riquelme, que provavelmente deveria sempre ter escutado que era um cracaço, foi jogar no time profissional e não conseguiu entregar muita coisa por conta disso. Quando o jogador se acha muito, acaba não entregando porque, né, se nivela por baixo, acaba não se esforçando mais. E outra coisa é que muitas vezes não quer jogar no profissional, não quer subir o nível para simplesmente outras pessoas perceberem que ele não é aquilo tudo. Tem essa dualidade aí. Ainda assim, pela ponta ou pelo centro, o Hulk, que é a nova contratação do Fluminense, junto de Thiago Silva. O Fluminense, que é, além de Gratidão Futebol Clube, o Fluminense é Asilo Futebol Clube. Gratidão Asilo Futebol Clube, não é mais FFC. O Hulk, que eu já fiz vídeo falando do Hulk anteriormente. O Hulk, nos últimos anos, tem caído muito, né, os números dele, mas o Fluminense sempre acredita que jogadores em fim de carreira conseguem entregar alguma coisa. Porque o Felipe Melo deu certo, mas o Felipe Melo tem um perfil completamente diferente de outros jogadores. Thiago Silva também tem um perfil. Eles observam o Hulk e acham que o Hulk tem o mesmo perfil de Thiago Silva e Felipe Melo. Vamos torcer. Porque, por exemplo, o Cano se entrega, mas o Cano não consegue mais. O Douglas Costa, fim de carreira, que agora joga amador. Nada. Renato Augusto, um ano antes do Fluminense trazer, entregou muita coisa. Acabou o Renato Augusto, tanto que acabou o contrato do Fluminense no passado. Aí teve outros jogadores também, que não eram tão velhos assim, mas que passaram pelo Fluminense e não entregaram muita coisa, né? E acreditam que com o Hulk vai ser a mesma coisa que aconteceu com o Thiago Silva e Felipe Melo. Já no meio, que tem a mesma possibilidade de ser Hulk, Cano, John Kennedy e o Castilho. Para cada um deles, o Fluminense precisa aprender a jogar de uma forma diferente. A questão toda é que eu não sei se é a ordem do técnico ou se é o próprio time que acha que, independentemente do jogador, ele tem que ser capaz de fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, quando o Castilho tá no jogo, o Fluminense acaba cruzando um pouco, mas quando ele não tá, o Fluminense parece que cruza mais a bola. É muito curioso isso. E é onde é que eu quero chegar. O Fluminense, assim como outros jogadores, precisam entender qual é a melhor característica de cada jogador para saber usufruir daquilo. Por exemplo, o Guga cruza muito bem. O Samuel Xavier, ele é melhor para se aproximar da área e fazer uma tabela por baixo, chutar. O Samuel Xavier, ele é bom nessa característica, tanto que o Samuel Xavier, no passado, fez gol pra caramba para um lateral. Já o Guga não é desse jeito. Tanto que o Guga, perdeu um gol bizarro na final da Libertadores. O Guga chutou bizonhamente um outro chute recentemente. Mas com o cruzamento, o Guga é muito melhor do que o Samuel Xavier. Então tem que aproveitar o Guga quando o Castilho está em campo, porque inclusive o Guga já deu assistência pro mesmo Castilho de cruzar essa bola, né? Aí tu pega do outro lado, o René e Arana. O René não cruza bem. O René é um jogador que tem pouquíssimas assistências em sua carreira. E o Arana, que está no momento que ele não tem profundidade, não cruza, cara. E quando cruza, cruza mal. Ou seja, né, você precisa saber o momento. O John Kennedy está em campo, então tem que fazer com que os jogadores no entorno do John Kennedy se movimentem para tabelar, para puxar a marcação e alguém se aprofundar ou estar de fora, cara. Porque o John Kennedy, ele finaliza muito bem, assim como o Cano. Né? Então, quando o Cano entrar em campo, é interessante que o jogo funcione para ele. Funcione de tipo assim, vamos tocar e você só chuta. A bola acaba não chegando pro Cano. O Cano acaba vindo para fora e acaba, às vezes, errando o domínio, errando o toque. Porque o Cano já tá no momento em que a gente olha assim, tchau, Cano. Agradeço por tudo, mas tchau. Né? Se uma bola chega pro Cano igual chegava em 2022, 2023, eu acho que, claro, é gol. Mas não tem chegado. Por que não tem chegado? Porque tem interpretado que jogadores diferentes jogam de formas iguais. O problema do Fluminense tem acontecido muito isso. Então, torcedor, esse é o plantel do Fluminense. Esses são os jogadores disponíveis. Tem a volta do Lima. Tem, por exemplo, a questão da venda lá do Moreno, Santiago Moreno.
tem a possível vinda, não vinda do Nino, que já se representou no Zenit, ou seja, existem muitas especulações, como o Bernal de ser vendido, o Guga de ser vendido, mas como o jornalista vive de notícia, às vezes nem tudo é notícia, né? Quer dizer, nem tudo é notícia não, assim, notícia é notícia e ser verdade é outros 500, né? A questão tudo é essa. Como eu não sou jornalista e também prefiro não ficar simplesmente vendo o que um youtuber fala, do que o outro youtuber fala e simplesmente replicar, eu prefiro ficar nas análises técnicas e táticas, que na minha opinião é o que eu faço de melhor e o que é que a gente precisa se, né, preocupar, vamos dizer assim. Porque de contratação ou não, a gente precisa focar no que já tem. Se vier jogador para somar, ótimo, mas o vídeo que eu vou fazer, por mais que a gente traga jogadores, tem jogadores que demoram anos para chegar. Então é isso, tricolor, deixa o seu like, siga a página para mais vídeos iguais a esse. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau!